Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Vamos aí para mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouco sobre tensão AC, tensão DC. Vamos falar sobre frequência, corrente, direção da corrente, e alguns termos, né? Algumas nomenclaturas que é importante, né? Saber tensão True RMS, tensão de pico, a questão do multímetro, né? A gente vai ver uma explicação aí com um desenho, né? Com um multímetro introduzido na tomada, mas eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem comentar, tá? Crítica construtiva também para eu melhorar. Se o áudio estiver ruim, se a imagem não estiver boa, vocês podem falar, tá? Eu não tenho receio de começar com o que tenho, né? Perfeição não é comigo. Eu tento mesmo. E isso aqui, o projeto desse canal, é para ajudar alguém. Porque eu tive muita dificuldade, ainda tenho, mas o pouco que eu sei, o pouco que eu aprendi, eu prefiro compartilhar, né? Eu não posso dar mais valor, né? Se é que vocês me entendem, eu não tenho nada mais de valor senão o meu conhecimento, né? E de graça para vocês, né? Eu espero que vocês gostem, e se ao menos eu conseguir ajudar uma pessoa só, e eu já vou estar muito contente, tá bom? Se divirtam, vamos estudar, não percam as esperanças, tá bom? O estudo não é só por questão de dinheiro. Dinheiro é um feedback daquilo que a gente faz bem feito, mas o conhecimento ele liberta, o conhecimento ele abre portas, e é muito mais gostoso quando a gente resolve problemas, né? E para resolver problemas precisamos ter habilidades e conhecimentos, tá certo? Sejam bem-vindos, tá bom? Um ótimo vídeo aí, uma ótima aula para vocês. Valeu! Então, pessoal, falando para vocês um pouco da continuação da explicação. Em AC, tensão e corrente alternada, o que acontece? Isso é uma onda senoidal, diferentemente da DC, que sempre vai permanecer continuamente aquele valor, né? Claro, vai ter a questão do tempo, né? Que de tanto utilizar bateria e pilhas, a tensão vai reduzindo, né? Mas aqui é uma alternada. Essa tensão ela varia ao longo do tempo. Então, nessa explicação, a gente vai entender de uma forma detalhada. Então, essa variação, essa senoide, ela rompe a barreira do tempo, ou seja, parte de cima na parte de baixo. Esse tipo de senoide, ela tem o que chamamos de tensão média, que é o que apresenta nas nossas tomadas, 220. Aqui em cima fica a tensão de pico, que é a VP. Essa tensão de pico é essa tensão média vezes, no caso, essa tensão média aqui, só para explicar, ela nada mais é que a tensão de pico dividido por raiz de 2. Tensão de pico dividido por raiz de 2. Ou tensão de pico dividido por 1,41. Ou então essa tensão de 220, que é a RMS, que é a tensão média.
tensão média RMS multiplicado por raiz de 2, ou RMS multiplicado por 1,41. O nosso multímetro, quando a gente introduz, né, as duas ponteiras nos polos da tomada, eles nos dão uma tensão média. É importante que o multímetro ele tenha True RMS. Por quê? Dependendo da variação e da tensão de pico, é que eu vou chegar na minha leitura de 220 volts. Às vezes está um problema de uma tensão alta, oscilando bastante na rede elétrica, com um pico muito alto, e a gente não sabe, porque confia no multímetro que não tem True RMS. Então, mostrando um pouco para vocês, aqui ó, tá vendo? Calculadora. Se eu colocar 220 aqui, 220 aqui ó, tá na fórmula, multiplicado por 1,41 vai dar aproximadamente aqui ó 310 volts. Tá vendo? Eu fiz esse cálculo aqui ó, 220, que é o que apresenta aqui no meu multímetro, 220 multiplicado por 1,41, o valor 310. Então o meu pico aqui em cima é 310 volts de pico. Mas aí o que acontece? Se supor que aqui em cima chegue a um pico de 350 volts de pico, quanto é que vai apresentar aqui na minha tomada? Então eu venho 350 dividido por 1,41, deu uma tensão ali de 248. Então a minha tensão média apresentaria aqui 248 volts AC. Essa tensão aqui está muito alta e provavelmente iria danificar alguns equipamentos meus que trabalham com 220, né? Por isso que internamente nos equipamentos tem um componente chamado varestor, que ele fica em paralelo entre fase e neutro, neutro e terra, ou fase e terra. Enfim, a gente vai ver ele mais posteriormente, mas é importante a gente ter um multímetro True RMS, porque ele iria me informar que teria 248 volts de tensão média e 350 de pico. E aí eu já iria realizar uma revisão na rede elétrica. Isso é muito importante. E aí a gente vai falar um pouco, a gente vai aproveitar esse gancho para falar um pouco de frequência. Frequência. O que é frequência? Frequência nada mais é do que uma repetição por um determinado período de tempo. Então, se vocês observarem, essa primeira onda aqui é chamada de semiciclo positivo e essa de baixo é chamada de semiciclo negativo. O que isso significa? Não é que tem um lado positivo e um lado negativo, não é isso. É a direção da corrente, mas a gente vai chegar lá. Estamos falando de frequência. Quando acontece isso aqui, eu cheguei em um semiciclo. Quando eu venho para cá,
eu finalizei, preste atenção, eu comecei aqui, comecei nessa parte, percorri pela parte de cima, percorri pela parte de baixo e retornei a esse ponto aqui, e retornei a esse ponto, né? Então aqui se foi 1 Hz, daqui para cá é 1 Hz, que nada mais é do que a frequência. A nomenclatura é Hz, Hertz. Daqui para cá é 1 Hz. Na nossa rede elétrica, aqui nas tomadas, fica oscilando, né, a direção da corrente em 60 vezes por segundo. Então, a frequência da nossa rede elétrica no Brasil é de 60 Hz. Ou seja, ele faz esse caminho aqui, ó, 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 60 vezes em 1 segundo. Então é muito rápido. Então o que é que acontece? Aqui está a minha fontezinha para carregar o celular. E posso ligar ela dessa forma, mas também eu posso alterná-la, né, e ligar de outra forma. Ou seja, internamente eu estou trocando, né, mas não dá nenhum problema. Por quê? Porque aqui é alternado, fica em 60 vezes essa alteração, né, o sentido da corrente. Então não tem problema por conta disso. Então dizemos que a rede AC, né, tensão e corrente AC não possui polaridade. Não possui polaridade. O que significa? Polaridade é isso aqui, ó. Supor que essa minha ponteira fosse um negativo e essa minha outra ponteira fosse um negativo. E aqui na minha tomada, aqui fosse o positivo e aqui o negativo. Eu só poderia introduzir essa ponteira deste lado, porque é negativo. E esse aqui, essa ponteira só poderia introduzir deste outro lado, que é positivo. Eu não poderia pegar essa ponteira e jogar no negativo, porque ela é positiva, e nem essa que é negativa e jogar no positivo. Eu estou prejudicando as minhas ponteiras, porque elas são, no nosso exemplo, elas possuem polaridade. Tem um jeito certo de ligar. Em AC não. Eu posso trocar as ponteiras quantas vezes for necessário, não tem nenhum problema, porque não possui polaridade. E aí vão se acostumando com os termos, né? Polaridade é isso que eu acabei de ver, de informar para vocês, e sem polaridade é que tanto faz a forma que eu interligo. E agora vamos explicar um pouco sobre os sentidos da corrente, tanto em AC quanto em DC. Então, pessoal, falando um pouco sobre a direção da corrente, é muito importante a gente entender isso. Antes de eu falar para vocês essa informação, tem duas coisas que a gente deveria saber, né? Isso aqui é uma carga, né? Representando uma carga. Pode ser um equipamento que vocês vão utilizar aí, uma chapinha de cabelo, um forno elétrico, né? Alguma coisa que ligue na tomada, um micro-ondas,
uma televisão, é uma carga, algo que consuma, né? Que consuma a corrente, né? Gera um trabalho, potência. Então, se eu não tenho essa potência aqui, na verdade essa carga, né? Se eu não tenho ela e deixo dessa forma, isso aqui é o que? Está aberto, né? Logo, se está aberto, não circula a corrente. Eu vou anotar aqui, isso é muito importante. Circuito aberto. Isso aqui é um cadeadozinho. Circuito aberto não circula corrente. Beleza? Importante aqui, viu? 3 exclamações aí. Imagine, você tá aqui. Aí você tem 2 caminhos. Você vem para sua esquerda, tem uma ponte que está quebrada aqui, né? Melhor dizendo, essa ponte está destruída. Não tem como você passar para lá. Você vem para o lado direito, a mesma coisa. Ou seja, você não vai concluir o caminho que você quer concluir. Por quê? Porque não tem um caminho aqui. É a mesma coisa se você entrar em uma rua que não tem mais alternativas, ela está fechada, né? Não tem saída. É a mesma coisa, a corrente ela não vai sair daqui se tiver um caminho aberto, que a gente chama de circuito. Olha o cadeadozinho, tá vendo? Cadeado ali, circuito aberto, não circula corrente. Beleza? Se eu não utilizar uma carga aqui e ligar assim direto, ó, isso é chamado de curto-circuito. Curto-circuito. Isso é a mesma coisa de você estar vindo por aqui, ó, e o outro está vindo por aqui, e ambos irem assim, ó, e se chocar, ó. Não tem via de mão dupla, né? Usando a analogia do trânsito. Não tem uma via de mão dupla e não tem nenhuma lombada para minimizar a velocidade. Vocês vão se chocar. Vocês vão se chocar. Esse se chocar, né? Acontece um efeito térmico, né? Um efeito Joule, se aquece, se choca e pode até danificar o fio, pegar fogo no fio se não for um fio anti-chamas, né? Por isso que a gente usa alguns equipamentos, né, de instalações elétricas, aí um disjuntor e afins, né? Enfim, isso é um curto-circuito. Não se pode juntar neutro e fase que tem nas tomadas, nem positivo e negativo da bateria, que dá um curto, beleza? Por isso que quando a gente liga nas nossas tomadas, o plug ali, a tomada macho, que introduz na tomada, seja um computador, seja um micro-ondas, esses equipamentos eles têm uma resistência altíssima. E por ter essa resistência altíssima no meio, né, limita essa velocidade da corrente e não faz com que eles se choquem, né? E aí o que acontece? Abrindo o circuito aqui, a gente vai colocar nossa carga variável, né, RL. Essa seta significa que ela varia. E aí vamos explicar um pouco sobre corrente. O que é corrente alternada? Corrente alternada nada mais é do que a mudança de direção. Vocês vão entender agora. Quando a minha corrente ela faz esse caminho aqui, ó, o de cima, ela está fazendo isso aqui, ó. Beleza? Ela está fazendo isso aqui, ó. Ela está vindo daqui
e vai para lá. Quando ela vem por esse caminho de baixo, ela não mais está indo para lá, mas ela está fazendo isso aqui agora, partindo daqui. Então, quando ela está nesse período de baixo, né, ela está vindo por baixo aqui, ela muda o sentido, então ela vem por aqui. Quando ela vem por esse caminho de cima, ela está fazendo isso. Ela não está mais partindo daqui. Então meio que ela fica assim, ó. Uma hora vem por aqui e volta por aqui. Outra hora ela parte daqui e volta por aqui. Aí fica assim. Beleza? E o circuito está agora fechado. O cadeadinho, né? Está fechado. Tendo uma carga que consome corrente, tem um consumo, uma potência vai exigir um trabalho da parte dele. Então a corrente ela se desloca. Beleza? Entendendo isso, a gente vai para essa parte aqui, ó, que é a parte desse corrente contínua. Ela só vai por um sentido, ela não fica alternando. O nome já diz alternada, ela não fica alternando. Então, quando é o sentido convencional, ó, símbolo do positivo, ela faz isso, ó. Ela parte do positivo e volta pelo negativo. Parte do positivo e volta pelo negativo, sentido convencional. Sentido real, ela vai partir daqui, ó, do negativo. Ela parte do negativo e volta pelo positivo. Ela parte do negativo e volta pelo positivo. Sentido real, corrente parte do negativo para o positivo. Sentido real. Sentido convencional. Convencional. Parte do positivo para o negativo. Isso é a corrente, tá? E é isso, pessoal. A gente entendeu aí sobre tensão, corrente, frequência. A gente vai ver mais posteriormente sobre potência e resistência. Beleza? Lembrando, aquela alternância do sentido de corrente da alternada, ela se repete, essa alternância, ela se repete em 60 vezes por segundo. É a nossa frequência. Beleza?